Vamos lá. Diretamente de Brasília, agora vamos falar com ele, Guga Noblar. Alô, Guguita. Grande Emílio, Fala. Tranquilo? Guga, Como vai? temos muitas notícias, hein? Paulinha falou com você? Paulinha tá com Covid. Falou. Tá com Covid. Paulinho tá com Covid. Tá com Covid. Tá bem. Fez lá você lá, igual você lá, fez, quer dizer, rezou, chorou. Tá com Covid, mas tá bem. Por isso que é tá bom. vacinado, isso que importa. Por isso que é bom tomar vacina. Verdade. Porque ela tá com sintomas leves, só tá em casa, tem que fazer a quarentena, né? Porque senão pode transmitir, mas tá bem. Tá, beleza. Graças a Deus. Teve sintomas leves. Ainda bem que ela já passou da idade que é já perigoso, certo? Mas tá bem a Paulinha. Ela falou com você, né? Falou comigo. Vamos nessa, Emílio. Vamos Olha passar. lá, hein? Olha lá, Guguinha. Muito bem. Tretas. O que você quer começar a falar do quê? Você viu a entrevista do Lula, né? Vi a entrevista do Lula e a treta... O Lula com o Sakamoto. Sim. Sakamoto triste. Sakamoto tem moral, Sakamoto tem moral, conseguiu o Lula. Eu tô atrás de Lula também. Lula, fala comigo, não fala só com o Sakamoto não, hein, Lula? Vamos marcar isso aí também. Eu já tô atrás do Lula também. E a treta maior hoje da política, Emílio, é no PSDB, porque ali o bicho, o tucano ali tá pegando, o bicho tá pegando ali. Aécio Neves, Tasso Gereissati, tá todo mundo do lado de Eduardo Leite e, inclusive, estão fazendo memes aí que desagradaram ao João Dória. O João Dória tá acusando o Eduardo Leite de apelar para meme, o Eduardo Leite está dizendo que a culpa é do Aécio Neves, que tá cuidando da campanha dele. Também tá tendo troca de acusação de filiados em cima da hora, na hora errada, depois do prazo de filiação. Retiraram 92 votos do João Dória, de prefeitos e vice-prefeitos que foram filiados de última hora e que, portanto, foram consideradas filiações que não poderão participar das prévias. E o mesmo aconteceu com o Eduardo Leite. 32 votos ele perdeu por 31 votos por filiações irregulares também, depois do prazo, para poder votar nas prévias. Então, ali no PSDB, a gente está vendo que a coisa está pesada, está feia, o partido está fragmentado e a expectativa é que eles saiam ainda menores da próxima eleição. A eleição que vem vai tornar o PSDB um partido, não diria nanico, mas um partido muito mais insignificante se a gente for comparar com a história do PSDB, que sempre foi um partido muito forte, sempre foi um partido que teve nomes grandes para concorrer à presidência. Toda a eleição, desde a redemocratização, eles tiveram algum nome forte concorrendo à presidência. E no ano que vem pode ser que não tenha nem candidato, porque se o Eduardo Leite vencer as prévias, o que é improvável, ele pode ser convencido a abrir mão da candidatura e deve ser convencido a abrir mão da candidatura, por isso que estão apoiando ele, para que o partido apoie outro candidato e para que o dinheiro do fundo eleitoral fique sendo repartido pelos candidatos a deputado federal, a senador, sem que tenha que usar dinheiro para candidatura à presidência. Tem essa briga pela grana e o dinheiro é o que sempre importa no final. Então a briga no PSDB é muito pelo controle do dinheiro que vai ser usado na campanha. Não querem gastar com campanha presidente. E se o João Dória vencer, é óbvio que ele vai bater o pé e vai querer ser candidato a presidente. Ô Guga, você fez uma observação interessante da questão do PSDB. Você acha que nas próximas eleições o PT ainda vai performar melhor que o PSDB? E como você disse, o PSDB está caminhando para ser um partido pequeno. O PT, na sua visão, ele vai continuar um partido grande ou ele também vai dar uma minguada? O PT, a pior fase do PT foi 2 eleições passadas. Foi logo depois da queda da Dilma. Aí teve a eleição presidencial, que o PT foi muito mal, foi a pior. Teve a eleição municipal, que o PT foi muito mal. Agora o PT não vai repetir aquele feito de ter se saído tão mal quanto saiu. Não tem como. O PT não está tão queimado quanto estava. O antipetismo não é tão forte quanto era 2, 3 anos atrás. E o Lula, ele é o nome que hoje é o favorito para vencer a eleição presidencial. E isso vai acabar atraindo votos para outros nomes do partido em outros estados também. Então, a perspectiva do PT é se fortalecer. Eu não estou dizendo que o PT vai fazer o que fez
em 2012, que ganhou tudo naquela eleição municipal, 2010 ganhou a presidencial e ganhou tudo, e elegeu muitos deputados federais, mas vai ser uma eleição provavelmente em que o PT vai se sair melhor do que das últimas. E o Lula vencendo a eleição, ele deve carregar com ele alguns governadores também, ele deve acabar ajudando na eleição de alguns governadores. Então, assim, a perspectiva é que o PT se saia melhor do que o PSDB, sem dúvida. O PSDB é o partido, entre os partidos grandes, que tem a perspectiva de ter a pior eleição. É o Cruzeiro. Uma eleição que eles podem se... É o Cruzeiro. É o Cruzeiro, é o PSDB, que não vai nem ter candidato, talvez. Muito Daí bem. você vê o tamanho. Olha o gato do Noblan. Belo gato. O gato, O gato era vermelho, só passando. Ô, Guga, Chama Nete esse então, gato. mas eu vi uma entrevista ontem do Lula dizendo que ele tá velho, que ele tá cansado, que ele prefere ser um cabo eleitoral do que disputar. Porque ele tem 77, terá 78, e ele inclusive, ele fala do Fernando Henrique, ele falou que tem até... que ele não consegue, até para ler um livro, dá trabalho para ele. Isso é papinho de charme. De charme, tá fazendo... Charme. É charme. Charme. Você garante isso. Você garante. Não vai deixar de concorrer, Emílio. Ele é o nome mais forte hoje da oposição para vencer a eleição. E ele também sabe que a reputação dele foi muito arranhada e muito manchada. E que se ele for presidente e conseguir, pelo menos tirar o Brasil de uma crise política e econômica, ele já vai conseguir, de alguma maneira, limpar um pouco da imagem que foi, sim. Mas você garante que é charme do... Garanta sim. Charme, Emílio, é charme, porque ele está muito forte, né? Ele não pode, Emílio, desde agora, já ficar se colocando como candidato, porque ele acaba se tornando alvo. Não tem pra quê, mas sempre estratégia política. Não, mas ele vai ser alvo. Lógico. Vai, mas pra quê? Mas pra que garantir desde já que vai ser candidato? E aí gente do centro, gente de partidos que hoje não estão nem focados ainda em bater nele, que talvez até dialoguem com ele, não sei, podem começar, enfim, a se voltar contra, ir pro lado, o Bolsonaro pode, não sei, começar a usar o poder, a máquina pública dele para atrair essa gente, para se colocar contra o Lula. O Lula não quer se colocar ali agora como alvo, todo político faz isso. O Sérgio Moro tá dizendo ainda que não sabe se vai ser, para que ele vai se colocar? Vai ser candidato, mas não quer ser alvo ainda. É normal. Isso e o Ciro? O Ciro também é charme, né? O Ciro... vai, óbvio. O Ciro vai. Tem problemas internos, inclusive, no partido. Do quê? Não, o Ciro falou que... Não consegue nem convencer a base do partido. A votar, não votaram os precatórios. Exatamente. Tem essa história dos precatórios. E o Ciro é bastante... É estranho, é paradoxal, porque ele é um cara que sempre fala de ajudar, conta até de gastos. Parece que ele tá mais com ciúmes do que, de fato, é o que ele acredita que não pode ser gasto. Como que você leu essa mensagem do Ciro, Guga? O Ciro, pelo menos a imprensa está imaginando que ele foi pego um pouco de surpresa ontem também, porque, a princípio, o PDT estava se colocando como contrário à aprovação da PEC, né, que vai poder tirar dinheiro dos precatórios. O PDT, horas antes, o Carlos Lupe, o presidente, estava dizendo que o PDT era contra. E aí, de repente, houve ali uma movimentação do Centrão, do Arthur Lira, muitos telefonemas, muitas promessas. E aí, muita gente mudou de lado, inclusive o PDT, que passou a apoiar furar o teto de gastos. O Ciro é um desenvolvimentista. Ele tem um discurso histórico que foi sempre contrário a essa questão do teto. O que o pessoal percebeu é que essa PEC ela não vai permitir apenas que se tenha um dinheiro, uma verba para o auxílio, e isso, boa parte da esquerda é favorável. Ela vai também dar uma folga no orçamento para que o Bolsonaro, para que o Centrão tenha mais dinheiro para a emenda parlamentar, tenha mais dinheiro, portanto, para colocar em obras que vão ser feitas nos redutos eleitorais deles. Então, eles perceberam que é o meio do Bolsonaro e do Centrão ter uma verba, um dinheiro gigantesco para se reelegerem. É uma licença para furar o teto e para se reeleger um pouco. E aí, você vê que parte da esquerda, que a princípio se colocou favorável a furar, depois mudou de lado. Mudou de lado por isso, porque viu que o que estavam fazendo não era necessário. Tinham outros meios de se conseguir o dinheiro sem furar o teto, e boa parte
dessa verba, desses 90 bilhões a mais que vão conseguir, furando o teto e recalculando o teto de gastos e também dando calote nos precatórios, esses 90 bi, metade não é para o Auxílio Brasil. Então, eu acho que isso acabou provocando com que parte da esquerda, que era favorável a princípio a furar o teto e a dar calote aos precatórios, ficasse contra. É isso aí, Guguinha. Você sabe que há uma lei em Brasília que diz o seguinte. Diga. Qual é? Quando a verba entra por uma porta, a ideologia sai. A ideologia imediatamente sai pela outra. Exatamente. É uma. Escuta. A verba sempre. A verba que manda. A verba é a lei. A verba Magalhães. A verba em Brasília é uma palavra mágica. E a ideologia. Foi o que a gente viu. Ela sai. A verba Magalhães. Só a gente. E o Alckmin, só a gente que briga. Só a gente que briga Trouxa. por ideologia. Por falar em ideologia, quem não teve muita ideologia, segundo a própria Constantino, fala que sempre que o Tucano tá em cima do muro, ele vai pro lado esquerdo. Você não vai comentar Gerald Alckmin com Lula? Gerald Alckmin. O que é isso? Você pode explicar? É política, porque você vê, é muito louco. O Lula, apesar de ser, né, uma esquerda que para muita gente é até uma extrema esquerda, ele se comportou como presidente como alguém mais de centro. Então ele conseguiu formar coligações com muitos partidos que hoje até compõem com o Bolsonaro. E o Alckmin, como ele está levando uma rasteira dentro do partido dele, do João Dória, que quer o Rodrigo Garcia como candidato ao governador de São Paulo, ele viu que não tem muito espaço e começou a negociar com outros partidos. Um dos partidos que ele está negociando deve se tornar a União Brasil, que vai ser a união do DEM com o PSL. E esse partido está conversando também já com o Lula, está conversando já com uma possível coligação com o Lula, talvez no segundo turno da próxima eleição. E o Lula, ele também é uma pessoa aberta, enfim, a se compor com antigos adversários. Então ele viu que é uma boa fazer essa união, talvez, essa união, né, que está todo mundo discutindo agora, com o Alckmin. Se for necessário, fará. Para derrotar quem? O PSDB. É muito louco que vai se unir Lula com o Alckmin, vai se unir PT com o Alckmin em São Paulo, talvez no segundo turno, para derrotar o candidato do PSDB, se tiver lá. Então a gente vai ver o Alckmin, que foi o cara que sempre fez com que o estado de São Paulo estivesse na mão do PSDB, tirando, enfim, essa máquina do estado de São Paulo da mão desse partido. E com o apoio do Lula, isso é política. Política, você tem que ser pragmático, você tem que saber se compor. Você vê hoje o Aécio Neves, você tem o Alckmin indo pro lado do Lula, o Aécio está indo pro lado do Bolsonaro. O Aécio votou e fez parte do PSDB votar a favor da PEC do precatório. E o PSDB hoje bolsonarista é o PSDB do Aécio. Então, assim, é política, né? O Aécio tá aqui, o Alckmin tá indo pra lá, mas faz parte do jogo isso. Os caras ficam testando também. Tentando de Oliveira. O Moro já se filiou, né? Sim, o Moro é do Álvaro Dias, do Gravata. Isso, o Gravata. Ele anunciou, mas ele se filiará no dia 10 de novembro num evento que vai ter no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, dia 10 de novembro. Aí sim, ele vai talvez oficializar a candidatura. Talvez oficializar a candidatura. Presidente ou Senado? Deve ser para presidente. Não vai ser Senado porque ele tem o ego muito grande. Esse é o papo entre os jornalistas. Ele não vai querer um Senado e ele tem chance. É pequena, mas ele está com 8% mesmo sem fazer campanha. Então, ele é um balão de ensaio. Ele se lançar também, ele fazer essa filiação, vai servir para que muitos institutos de pesquisa façam pesquisas com o nome do Sérgio Moro. É um balão de ensaio para ver como é que reage a imprensa e as pesquisas eleitorais. E aí, se ele vê que tá forte mesmo, ele vai para presidente. O loiro tá muito moita. Você sabe que vai decidir essa eleição? O quê? Pode escrever aí. Vou escrever agora. Tô com a caneta vermelha bic. Abstenção. Abstenção. Os caras cortam no rolê. Abstenção vai decidir essa eleição. Então vamos. Sim. Pode escrever aí. Eu concordo 100%. Hã? Eu concordo 100%. Escreve aí. Abstenção. Eu concordo. Escreve aí, bonito. Abstenção. Você não é o Zé Política? Escreve aí. Se for de raspão, Emílio, e deve ser de raspão, essa eleição vai ser apertada, a abstenção fará um grande papel, sem dúvida, como fez na última eleição em vários estados, e deve fazer sim, porque deve ser uma eleição apertada. O pessoal está achando que o Lula está muito na frente.
mas a realidade é que o Bolsonaro ele deve ainda... o pior momento já passou, então ele deve, a popularidade dele deve subir. Inclusive, os analistas dizem que se não subir nos próximos meses, aí já era para o Bolsonaro, mas deve sim subir e ele deve chegar forte na eleição. Eu acho que vai ser uma eleição apertadíssima, decidida ali no detalhe. E o Lula, sim, é o favorito por enquanto, mas é uma eleição... Você tá torcendo pro Lula, hein? Pela pesquisa. Você tá igual o Flamengo. Você tá igual o Flamengo, acha que vai ser campeão, mas quem ganha é o Palmeiras. Você tá igual... É pela pesquisa, Emílio, mas sem dúvida, a pesquisa hoje aponta uma folga que eu não vejo. Eu acho que vai ser muito parelho e o Bolsonaro tem, claro, muita chance de vencer. É Lula contra Bolsonaro essa eleição, sem dúvida. Muito bem. Ô, Guguinha, tudo certo? Quando nós vamos anunciar? Eu não tô anunciando mais nada. Vamos nessa. Em breve, mas em breve. Aguenta. O Marinho tá chateado. Marinho, você tá também. Vocês ficam na rede social. Fica pilhando nele. Vocês ficam pilhando. Você também é um Zé Pilinha. Você fica retweetando lá. Colocando print. Você quer essa carinha? A gente vai soltar suas fotos. Tipo almoço. A rede social é um inferno. É um inferno. Eu, às vezes, eu vejo meus amigos que são da rede social e tal. Pô, eu fico assim... Fico triste com o que deve ser essa pressão. Mas, Emílio, é o que acontece. Você tá brincando. A gente tá na fase dos cortes, da lacragem. A busca do protagonismo. Mas a vida não é pra isso, não. Mas a vida é muito curta. Passa rápido demais. E eu acho que emocionalmente a gente não deve fazer as coisas que abalam a gente emocionalmente, né? Quem me desbloqueou do Twitter, inclusive, estava chateado e não está mais, conversei com ele essa semana, foi Eduardo Bolsonaro, que me contou que Bolsonaro... aí eu perguntei para ele, vem cá, o Bolsonaro vai mesmo ser candidato ou não vai? Pode arregar? Perguntei assim para ele, pode arregar? Ele deu uma risada e falou que não pode responder pelo presidente, mas que deve sair candidato sim. Ou seja, não garantiu. Eduardo Bolsonaro deixou no ar a possibilidade de Bolsonaro abrir mão, e tem um papo do Centrão de tentar criar aí um cargo a mais, que seria senador vitalício. E aí, se o Bolsonaro não disputasse a eleição, ele já ganharia o cargo de senador vitalício. Ou seja, ele teria para sempre foro privilegiado enfim, um cargo. Mas isso não deve passar no Congresso. Mas tem até essa discussão, para você ver como é que tá louca a história. Mas ninguém tá garantindo, Ô, Guga, salve. Guga vai estar com a gente. Eu não posso falar isso, né? Não posso falar. Ainda não, espera. Você tá com aquele Leonardo lá? Hein, Guga? O Guga também, os caras pegam no pé. O Guga, gente cara, boa. o Guga, sangue bom. O Guga, um dos melhores produtores, jornalista de categoria. Ele é bom. O cara do CQC, o cara que inventou o CQC. Era produtor do CQC. Ele que deu o nome. Subiu de cargo. E vai estar com a gente também, a audiência querendo ou não. Pô, que legal. Vai e almoça pouco. Almoça pouco. Almoça pouco de codorna e coraçãozinho. Coração. Uma alimentação balanceada. Bom, é isso, que ele come pouco. É isso que é bom. Ô, Guga, isso aí. Baixo custo. Obrigado pela sua participação aqui, trazendo as notícias quentes, tudo que acontece aqui no Brasil. Olha ele aí com o André. Ficou pagando pau pro Bolsonaro, Grinch. agora fala mal. Tudo que acontece em Brasília, o Guga traz em primeira mão aqui. Obrigado, viu, Guguinha?